Paz a todos os irmãos e irmãs presentes, os que estão em casa. E esperamos que a palavra de hoje possa consolar nossos corações, nos educar e também nos repreender, né? Porque essa é a função da palavra de Deus aos nossos corações. E quando a palavra de Deus não educa, a palavra de Deus vem e não nos educa, não nos repreende e não nos consola, não é a palavra de Deus. Então, já estou dando um recado para os irmãos. Se o irmão não saiu consolado, edificado e nem repreendido, Deus não falou. Porque alguma coisa no meu coração tem que acontecer. E eu louvo a Deus até pelos louvores, né? Até porque, se eu tivesse combinado aí com o Júnior, não sei se foi ele que escolheu, não teria dado tão certo, né? Mas na verdade eu não combinei, mas é o Senhor mesmo que está nos dirigindo. Irmãos, o tema da nossa mensagem nesta manhã será não só viver, mas também andar no Espírito Santo. Então o tema da mensagem é não só viver, mas também andar no Espírito Santo. E para nós estarmos meditando, fazendo a nossa meditação, vamos ler dois textos a princípio. Está no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, melhor dizendo, capítulo 5, o versículo 16, e depois nós vamos pular para o versículo 25. Nós vamos ler o 16 e depois vamos ler o 25. Tá? Eu não combinei com ninguém hoje lá da mídia, né? Não sei se dá para colocar o texto. É Gálatas, capítulo 5, é o versículo 16, Sofia, e depois eu vou pular para o 25, tá bom? Bom, vamos lendo então, irmãos, para a gente ir ganhando tempo. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Lê novamente. Vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. E depois no versículo 25, do mesmo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, diz assim: Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Vou ler novamente. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, irmãos, na nossa língua, na língua portuguesa, andar e viver são praticamente sinônimos. Se eu falo assim, você tem que viver aquilo que você prega, por exemplo, você vai entender que a pessoa está falando uma coisa, mas está agindo de outra maneira. Então, na nossa língua, então, se eu usar a palavra viver, se eu usar a palavra praticar, praticamente são sinônimos, a pessoa vai entender. Mas no texto bíblico original, não. Viver é uma coisa, viver no Espírito é uma coisa, e andar no Espírito é outra. Então, por isso que eu vou ler novamente o texto para os irmãos. Aqui no 16 ele fala assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma você vai satisfazer a vontade da carne. E no 25 ele fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, como se fossem duas coisas distintas. E na verdade são. Porque eu queria perguntar para os irmãos assim: o que o irmão pensa o que é viver no Espírito? Né? Quando vem na nossa mente o viver no Espírito, então praticamente você fala, não, viver praticamente eu estou fazendo a vontade de Deus, pratico isso, pratico aquilo. Mas, na verdade, o viver no Espírito ela é uma experiência, irmãos. É uma experiência interna que cada um de nós temos. O viver no Espírito nada mais é do que a sua conversão, o seu encontro com Jesus. Aquele momento em que você se rende aos pés do Senhor e recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, na verdade, viver e andar são duas experiências diferentes, porém
que agem de forma conjunta na nossa vida. Deveria, pelo menos, agir de forma conjunta na nossa vida. Porque senão Paulo não teria feito esse destaque no versículo 26. Então, o viver no Espírito nada mais é do que aquela experiência que você tem de conversão. Lembra quando Jesus falou lá no capítulo 7 de João, 7:38? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Né? Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, isso eu estou falando 7:38, de 37 a 39 de João. Todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, Jesus falando, do seu interior fluirão rios de água viva, pois ele estava se referindo ao Espírito Santo que não tinha sido dado e seria dado a todo aquele que nele cresce. Então, quando você crê no Senhor Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo em toda a plenitude na sua vida. Então, essa obra está completa, é plena na sua vida. Você creu no Senhor Jesus de todo o seu coração, você se rendeu ao Senhor, você tem 1 minuto de conversão, a obra do Espírito já está feita no seu coração. Só que o problema nosso é que a gente acha que a obra do Senhor para aí. A gente acha, então resolveu o meu problema aí. Eu recebi o Espírito Santo, então está tudo resolvido. E a gente não dá continuidade, porque a obra do Senhor ela é progressiva. A obra do Senhor ela tem uma continuidade, ela não para, não parou naquele dia que você recebeu teve aquela experiência maravilhosa com o Senhor, alguns, né, que choraram, outros sentiram um calor no coração, outros caíram no chão, alguns talvez não sentiram nada, né? Eu falo sim porque a minha experiência com Cristo foi uma experiência que eu nem me lembro. Eu sei que eu creio no Senhor, mas não sei como isso aconteceu o dia que aconteceu. Eu estou falando isso até para consolar algumas pessoas, tá? Porque porque tem umas pessoas que contam umas experiências maravilhosas, eu caí no chão, fiquei chorando uma semana, então acho que eu não me converti, porque não aconteceu nada disso comigo. E, na verdade, o que prova que você se converteu ou não é se você crê no Senhor de todo o seu coração. A experiência é importante, se Deus deu uma experiência para você, amém. Não estou falando contra isso, mas o fato de você não ter ou não ter uma experiência não prova, não é evidência se você é ou não é do Senhor. O que prova que você é do Senhor é se você crê no Senhor de todo o seu coração. Então, vamos limpar isso aí, né? Mas a questão toda está não só no receber, a questão está também no andar, e o andar é algo progressivo na nossa vida. Mas como nós já falamos, são duas experiências distintas, porém, elas têm que agir de forma conjunta. Eu tenho o Espírito Santo e agora eu vou andar no Espírito. E como que eu ando no Espírito Santo? É a maneira como eu procedo, é a maneira como eu ajo, é a maneira como Deus é honrado na minha vida através das minhas atitudes. Então, eu tenho que manifestar que realmente eu tenho o Espírito Santo através das minhas atitudes, através do meu viver. E muitas vezes nós paramos na primeira experiência. Não, eu recebi a Jesus, eu sou crente, sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e vive de qualquer jeito, né? E deixa a vida me levar, né? Então, não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a Bíblia nos ensina. As minhas atitudes têm que manifestar a experiência que eu disse que tive um dia na minha vida. A experiência de conversão. Então, irmãos, o viver e o andar no Espírito são realidades inseparáveis, como nós já dissemos. Então, nós vamos ver como que isso biblicamente procede. Vamos abrir um texto bem conhecido dos irmãos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Olha o que o texto diz. Um texto muito conhecido, né, dos irmãos. Mas vamos ver esse texto de uma outra perspectiva. Que foi a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, né? E ao completar o dia de Pentecoste, estavam todos, no caso 120, né? Discípulos do Senhor, após a ressurreição do Senhor, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então,
estavam todos ali reunidos, tal, de repente o Espírito Santo veio sobre eles como um som de um vento, encheu toda aquela casa e um via a língua sobre a cabeça do outro. E todas as pessoas ali ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então foi uma experiência, é uma experiência histórica, sim, mas foi uma experiência marcante de conversão, de enchimento do Espírito Santo que eles tiveram ali naquele momento, que era a promessa lá de Joel que estava se cumprindo, e aquele estrondo, aquela maravilha, aquela manifestação gloriosa, todo mundo cheio de Espírito, a ponto do pessoal até achar que eles estavam embriagados, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas só que, irmãos, a coisa não parou aí. Os apóstolos não pararam nessa experiência. Ali eles receberam a concretização da promessa da descida do Espírito Santo, mas não parou ali a experiência. A coisa foi preservada, a coisa foi alimentada, e nós vamos estar chegando nisso aí. Aí quando a gente vai no versículo 42, do mesmo capítulo 2, olha o que está escrito. Lá no 120, eles foram cheios de Espírito, falaram em outras línguas, acharam até que eles estavam embriagados, foi uma manifestação maravilhosa, mas olha o que acontece no 42, 2:42 de Atos. Pedro fez aquela primeira pregação, muitas pessoas se arrependeram, 3.000 pessoas se arrependeram, mas no 42 eles se arrependeram, receberam o Espírito Santo. Até Pedro falou, essa promessa não é somente para nós, mas é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles quanto o Senhor Deus chamar. Então eles também, aqueles 3.000 que receberam, ouviram a pregação de Pedro, também foram cheios do Espírito Santo. Eles chegaram para Pedro e falaram, nosso coração está apertado, está compungido, o que nós devemos fazer para ser salvos? Crendo no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo ali, só que não parou ali. No 42 a gente vê que não parou ali. Olha o que está no 42. E eles o quê? 2:42 de Atos. E eles o quê? Opa! Olha que verbo estranho, hein? Então, eles perseveraram na doutrina, no ensino dos apóstolos. Eles já tinham a experiência, tinham o Espírito Santo. Mas eles estavam dando sequência a essa experiência. Como? E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre eles, segundo a necessidade de cada um, diariamente. Então eles perseveravam em tudo isso. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam no temor do Senhor, perseveravam na distribuição diária dos seus bens. Então, em tudo isso eles estavam perseverando. Perseveravam diariamente, continuavam a reunião no pátio do templo, partiam pão em casa juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim a cada dia juntava à comunidade pessoas que iam sendo salvas. Então, depois da experiência que eles tiveram, irmãos, eles continuaram perseverando no Senhor. E daqui a pouco os irmãos vão entender como que é importante isso aí. Então aqui a gente vê em Atos 2, de 1 a 4, o viver no Espírito, quando o Espírito Santo veio sobre todos eles e encheram eles do Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram e tal. Isso aconteceu com eles, aconteceu também com os 3.000 lá, e depois várias vezes essa experiência de conversão é repetida na Bíblia, mas na sequência Deus fala, mas eles perseveravam, eles continuaram perseverando. E por que é importante? Por que era importante eles continuarem perseverando na doutrina, nas reuniões, perseveravam de estarem juntos, em estar ajudando uns aos outros? Por que era necessário essa perseverança? Será que eles não podiam ficar só? Já tinham sido cheios do Espírito e continuar a vida deles assim? Por que era necessário eles continuarem perseverando? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ou a obra de Deus,
ela só vai ser completa quando ela for misturada com a minha responsabilidade pessoal. Eu sei que isso muitas vezes a gente não gosta muito disso, né? Mas a obra de Deus, ela só vai ser completa quando ela estiver misturada com a minha fé, quando ela estiver misturada com o meu compromisso, quando ela estiver misturada com a minha perseverança. Deus pode fazer o que quiser com você, irmão. Você podia ser um dos 120 lá do dia do Pentecoste. Mas se a sua vida parasse lá e você continuasse vivendo de qualquer maneira, não, eu falei em línguas, profetizei, eu vi o Senhor descer lá um vento, e ficasse só nessa experiência, sua vida ia apagar, sua vida ia morrer. Porque é necessário que essa experiência seja mantida. E como que ela é mantida? Através da minha responsabilidade, através do meu compromisso com o Senhor. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente pode afirmar isso mesmo? Vamos ver aqui Hebreus, no livro de Hebreus, na carta de Paulo, não, né? Ninguém sabe quem escreveu, mas muito tempo na história acharam que era Paulo mesmo que tinha escrito Hebreus. Tem umas Bíblias antigas e está escrito Epístola de Paulo aos Hebreus, né? Porque na história da igreja eles acreditavam que tinha sido Paulo que tinha escrito essa epístola. Bom, mas isso não é assunto para agora. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Só vou contextualizar os irmãos. O que o autor aos Hebreus estava falando aqui? Ele estava falando da experiência que o povo teve no deserto. Que Deus falava com esse povo, Deus alimentava esse povo, Deus estava sempre próximo do povo. De manhã tinha a nuvem para eles não morrer de calor lá no deserto, à noite, para não morrer de frio, tinha a coluna de fogo e tal. Então Deus sempre protegendo aquele povo, fazendo um milagre, tirando água da rocha, aquela coisa toda. E o povo fazendo o quê? E o povo fazia o quê em contrapartida? Murmurava. Deus fazia um milagre agora, daqui 3 dias, né, pastor? O cara já estava murmurando. Tirava a água, abria o Mar Vermelho, daqui 3 dias dava sede, você veio fazer a gente morrer no deserto. Aí vinha um inimigo, eles são grandes que nem gafanhoto, eles vão comer a gente, nós somos aos olhos dele como gafanhotos, eles vão nos devorar. Então, sempre assim, mas por quê? Mas Deus não estava fazendo? Não estava vendo milagre todo dia? Nuvem cobrindo lá, nuvem de fogo à noite lá, o fogo à noite lá para eles não morrerem de frio, o maná descendo todo dia, nunca faltava nada. E por que o povo era duro? E por que a Bíblia fala que, olha, vocês me cansaram de tanto que vocês murmuram? Vocês murmuraram já 10 vezes diante de mim. Não aguento mais ver a murmuração de vocês. Vamos saber por quê? Vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 2. A minha versão, deixa eu ver. Vocês estão na minha, né? A minha versão não tem uma palavra que deve ter na versão de algum dos irmãos, né? Principalmente na revista e corrigida tem. Vamos ler o 4:1. Portanto, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Ele fez toda a exposição de como o povo de Israel se comportou lá no Egito e falou, olha, está vendo? Eles se comportaram errado lá e muitos deles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, por causa da rebelião. Apesar de Deus estar fazendo tudo, eles não fizeram a parte deles. Nós vamos ver qual que era a parte deles. Então vocês tomem cuidado para vocês não caírem no mesmo erro. Por que o autor aos Hebreus está fazendo essa advertência? Porque Romanos fala, tudo que foi escrito lá no passado, ou seja, lá na velha aliança, por nosso ensino foi escrito, para que através da consolação das Escrituras nós tivéssemos esperança. Então, essas coisas que aconteceram lá no passado, elas não estão lá por nada, elas estão lá justamente para nos corrigir, para nos alertar. Então, toma cuidado, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, e vocês estão caindo no mesmo erro. E aqui já está falando na nova aliança. Portanto, ainda que nos tenha sido otorgado as promessas de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós tenha falhado, pois as boas obras foram pregadas também a nós. Agora está falando aqui, para a igreja. Pois as boas novas foram pregadas a nós, tanto quanto a eles, quanto ao pessoal que tinha saído do Egito. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, atenção agora, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu.
Deus fez uma obra, abriu o mar, as leis e e todos aqueles milagres. O texto não valeu nada para eles aquilo lá. Mas por que não valeu? Pois não foi acompanhada por fé, por aqueles que a ouviram. Opa! Então Deus fez a parte dele, mas só que eles não... aquilo que Deus fez não foi acompanhado pela fé daqueles que ouviram. E algumas versões, que eu até prefiro, fala que aquilo que eles ouviram, a palavra que eles ouviram, não foi misturada com fé. Se algum irmão tiver essa versão aí, vai comprovar. A palavra deles não foi misturada com fé. Mas espera aí, mas não é só Deus fazer e está tudo certo? Não, Deus faz. Mas tem a sua parte. Não adianta, Deus pode fazer o que quiser, irmão. Se não for misturada com a fé no seu coração, não adianta de nada. Amanhã você está murmurando que nem o povo de Israel, do mesmo jeito. Você não vai perceber, você não vai valorizar a obra de Deus na sua vida. E nós acabamos de cantar. Aviva, Senhor, a tua obra, põe o fogo da paixão nos nossos corações. E o outro ainda mais pesado ainda, né? Que o nosso coração é o teu altar, né? E é mesmo, está tudo certo. A letra é perfeita. Mas só que é a parte de Deus essa aí. Jogar o fogo no meu coração, me dar paixão, é tudo coisa de Deus. Você não vai conseguir produzir isso. Você não vai conseguir produzir paixão, você não vai conseguir produzir fervor, você não vai conseguir produzir nada disso. Mas você vai ter que participar disso aí. Você vai ter que participar disso aí. Como que nós participamos? Vamos lá. Levíticos. Levítico, hein? Não é Levíticos, não. Levítico. Está no singular. Levítico, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Levítico, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz lá. Então os descendentes dos sacerdotes sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Aí vamos pular lá para Levítico 6. A Levítico 6. O fogo, pois, sempre arderá, 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não estão percebendo? Fogo no altar e tal. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí o 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Por que, irmãos, que os irmãos acham que Deus pediu a participação dos sacerdotes para manter esse fogo aceso? Deus não fez o fogo lá na sarça ardente? Quem que acendeu o fogo lá quando Moisés falou a sarça ardia e não se consumia? Quem foi que acendeu aquele fogo lá? Foi Moisés? Foi Jetro? Foi Arão? Não foi Deus? A sarça ardia e não se consumia. Quem mantinha aquele fogo à noite lá para o povo poder caminhar no deserto à noite, para não morrer de frio? Porque o irmão sabe que lá no deserto deles, à noite é muito frio. Chega a menos de 1 grau. De noite é quase 50 graus e à noite 1 grau. Então, por isso a coluna de fogo à noite. E por quê? Mas quem mantinha aquela coluna de fogo? Não era Deus? Então Deus não é suficiente para manter o fogo aceso? Sim ou não? E por que aqui ele fala que o sacerdote é que tinha que trazer a lenha e arrumar a lenha, acender o fogo e para o fogo nunca se apagar? Sendo que no capítulo 9 de Levítico, 9:24, se eu não me engano, Arão foi lá, arrumou os animais tudo direitinho, arrumou a lenha, deixou tudo arrumadinho, de repente a glória de Deus veio e queimou todo o holocausto. Ele mesmo mandou o fogo e já resolveu tudo. E por que Deus não faz isso sempre? Ele pode manter o fogo. Ele não precisa de sacerdote, de ninguém para ficar ajudando ele a manter o fogo aceso do altar. Porque lá em capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, irmãos,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos cooperadores de Deus. Olha que coisa. Deus contar com um camarada que nem eu para ser cooperador dele. Que ele está repreendendo a igreja dos Coríntios, dizendo assim, olha, vocês ficam aí com contenda e dissensão entre vocês, falando que um é de Paulo, um é de Apolo, outro é de Pedro, não sei o quê. Olha, fique sabendo uma coisa, ó, Paulo plantou, Apolo regou, o Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então, para Deus dar o crescimento, ele precisou de Paulo, de Apolo, cooperando com ele. Então, Deus nos chamou para cooperar com ele. Então, para que a obra dele seja completa na minha e na sua vida, você tem que cooperar com Deus. A palavra dele no seu coração tem que ser misturada com fé. E lá no 3:9 de Coríntios, fala assim, ó, portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E lá em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim, Jesus, encontrareis descanso para as vossas almas. O tomar sobre vós o meu jugo era justamente aquela canga. Os irmãos que são da roça, ou conhecem, todo o interior, sabem que canga é aquele aparelho para colocar a cabeça do boi. Tá? São 2 espaços para colocar a cabeça do boi, para eles poderem arar a terra e tudo mais, e não se perder. Então, quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, a cabeça de Jesus estaria de um lado, é isso que ele está querendo mostrar para as pessoas, e a sua, ou a minha, ou da igreja, está do outro. Só que o boi mais velho é que conduz o mais novo. Então, se o mais novo for rebelde, vai dar problema, porque o mais novo vai ter que ir pelo mais velho. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, coloque a cabeça no seu lado da canga junto comigo, porque eu preciso de você parar essa terra. É isso que ele está falando. Ah, mas Jesus não pode fazer tudo sozinho, pastor? Pode. Mas Deus, na sua soberania, falou, mas eu quero contar com vocês, eu quero envolver vocês nesse negócio. Eu não vou fazer sozinho, eu vou fazer junto com vocês. Eu vou arar junto com vocês, vocês não vão arar sozinho. Vocês não vão fazer sozinho. Vocês vão fazer na minha direção. E junto comigo. Não é estranho, lá em Isaías, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono e tal, e vi os anjos, vi os querubins, tal, 2 cobriam o seu rosto, 2 a cabeça, 2 os pés, e vi o templo cheio da presença de Deus. Falou, ai de mim, Isaías, ai de mim que sou um pecador. Porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aí veio o anjo, pegou, a tenaz, a brasa, queimou os lábios de Isaías, logicamente figuradamente, mas na visão os seus lábios foram queimados. Aí, qual que é a sequência do texto? Qual é a pergunta que vem do céu? Não lembram? Aconteceu tudo isso. Isaías reconheceu que era um pecador, era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios, aí veio o anjo, queimou os lábios de Isaías e tal, mas aí veio uma pergunta do céu. Qual foi a pergunta? Vamos, irmão. A quem enviarei? Espera aí, Deus precisa de ajuda? A quem enviarei? Não vai enviar ninguém, manda um anjo aí e resolve o problema. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta? Aí o anjo Gabriel falou, eis-me aqui, envia-me a mim, Aí o Miguel chegou, não, deixa comigo. Vou lá e... Quem respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse cara não era um pecador lá? Acabou de falar, e era pecador mesmo. Era indigno daquela obra. Mas Deus contava com ele. Como Deus conta com você. Mas às vezes a gente joga tudo na conta de Deus. Deus resolva lá. Deus tem poder, Não é ele que faz tudo sozinho, mas não é assim. A obra de Deus não funciona assim. Deus conta com você para que a obra dele, conta comigo para que a obra dele seja realizada. Se não tiver claro isso para mim, irmãos, ou eu vou fazer o que Deus não mandou, que também acontece, Lembra lá de Jeremias? Eu não enviei esses profetas, eles saíram correndo. Tem lá. Deus não mandou o cara, ele saiu correndo. Deus não manda, ele quer fazer.
Aí quando Deus manda, deve ser com o Edson. Não é comigo, Deus está falando. Nelson e Edson parece, acho que ele falou Edson, não falou Nelson, não. Não tem nada a ver. Deus está falando com você, e quando Deus fala, Ele quer que você faça. Então Ele quer você cooperando na obra dele. Mas não é porque ele ele precisa da gente, Deus é coitadinho, não. É porque Ele quis envolver você na sua soberania. Foi a vontade dele. Será que Deus precisa de alguma coisa, irmão? Tem algum texto na Bíblia que fala que Deus precisa de alguma coisa? Ou tem algum texto que fala que Ele não precisa de nada? Não lembram? Ah, irmão, vamos lá, memória, hein? Antes de você responder, eu vou falar. 7:25 de Atos. Olha o que está no livro de Atos. 17 e 25 no livro de Atos, quando Paulo estava lá em Atenas, falando lá com os atenienses. Aí no 17 e 25, Paulo fala assim, ele também, no caso Deus, né? Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Está falando que Deus não é servido por ninguém, não precisa de nada. Porque Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas necessidades. Então Deus não está pedindo que nós sejamos cooperadores ou colaboradores dele, porque Ele precise de mim, de você, no sentido assim, sem nós Ele não faz nada. Não, é porque Ele quer me envolver mesmo, Ele quer nos envolver. Ele simplesmente quer nos envolver, pelo seu amor. Ele quer nos envolver na sua obra. Então, irmãos, esse aí talvez seja um dos motivos que aconteça isso que está escrito aqui em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 de Tessalonicenses. Talvez seja isso que muitas vezes toma o nosso coração e faça com que aconteça esse fato aqui que está em 1 Tessalonicenses 5,19, um texto curto. Não apagueis o fulgor do Espírito. Por que está esse texto aqui? Então, voltando lá no início. Você recebeu Jesus, você se converteu, você nasceu de novo, você foi regenerado, o termo que você quiser usar, pela fé, foi, né? Então o Espírito Santo está em você. Mas só que se você não andar no Espírito, se você não tiver uma vida de compromisso com Deus, se você não tiver uma vida de busca ao Senhor, esse Espírito em você pode se apagar. Está escrito aqui, irmãos. Está escrito. Não apagueis, não é Deus que apaga, não é você. Não apagueis o fulgor do Espírito. É você que apaga. E como que eu apago o fulgor do Espírito na minha vida? Andando na minha maneira. Eu achando que Deus faz e se vira sozinho com a obra dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Que eu não faço parte dessa obra. Eu não fui chamado para colaborar com Deus. Então, os irmãos estão entendendo a importância da questão? Então, é necessário, irmão, que, assim como era importante lá para os sacerdotes, para que aquele fogo do altar fosse mantido aceso dia e noite sem parar, o sacerdote não tinha que levar lenha lá e ficar alimentando, trazendo a lenha toda manhã para que o fogo não se apagasse. Da mesma maneira, para que o fulgor do Espírito não se apague no nosso coração, nós precisamos alimentar o nosso coração com a lenha. E que lenha é essa? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes a gente vai ler Provérbios. Olha que esse texto aqui é negativo, tá? Esse texto de Provérbios. Mas a gente pode usar ele de forma inversa, né? É perfeitamente possível. 26 e 21 de Provérbios, olha o que diz. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Então, para a gente atiçar a contenda, a gente coloca lenha, né? Não, o negócio está feio, aí você põe mais lenha ainda na fogueira para coisa pior. Quanto pior, melhor. Quando se trata das coisas negativas. Mas nas positivas a gente não tem a mesma atitude. Então, quanto mais lenha no nosso coração, que seja a vontade de Deus no nosso coração, menor a possibilidade do fulgor do Espírito, do fogo do Espírito apagar no nosso coração, no nosso altar. Vem Espírito de Deus. Como é que é? Vem Espírito de Deus. Minha vida é o teu altar. Está certo. Está certo, é o seu altar. Mas se eu sou o sacerdote de Deus, porque nós somos a geração eleita e sacerdócio real, né? Pedro 2,9. Se nós somos sacerdotes de Deus, então cabe a nós alimentarmos, para que esse fogo se mantenha no nosso coração, eu tenho que alimentar ele. A minha responsabilidade é a manutenção do fogo no meu coração. Não é responsabilidade do meu pai, da minha mãe, do pastor, não é minha, é pessoal. Tanto é que lá em Atos, no texto de Atos, quando fala que eles perseveravam, fala assim que
Parece que todo mundo partia o pão junto, todo mundo comia junto, todo mundo fazia tudo junto. Mas tem um texto que vai falar, em cada alma havia temor. Quer dizer, existia um temor coletivo, existia uma unção coletiva, uma graça coletiva na igreja. Mas existia essa graça coletiva porque cada um era responsável pela sua vida com Deus, em alimentar o altar do seu coração com a lenha. Com a lenha. Vamos lá em Neemias, irmãos. Vamos lá, Neemias, ó. Um texto perdido aqui no livro de Neemias, que a gente às vezes não vê a importância, né? Neemias 13:30, olha o que está escrito assim: deste modo, purifiquei os sacerdotes e levitas de toda a prática e influências pagãs, e lhe determinei responsabilidade, cada um de acordo com seu próprio cargo. Não sei se eu falei, mas Neemias 13:30 e 31. Olha o 31, o que é que diz? Também estabeleci normas para as provisões do quê? Também estabeleci normas para as provisões da... Alguém falou, pode repetir. Da lenha. Então Neemias falou, eu vou estabelecer as normas para a provisão da lenha. Lenha para onde, Marcelo? Para essa lenha para quê? Fazer churrasco? E orei. Sim, mas aqui a pergunta ele estabeleceu normas para a provisão da lenha. Quer dizer, existiam pessoas responsáveis para levar lenha. Lenha para onde? Para o altar de sacrifício, aquele altar do sacerdote. Porque o pessoal já não estava levando mais, irmão. Então o altar estava apagado e tal, já tinha ficado muito tempo sem sacrifício. Então, como ele estava restabelecendo o culto, falou, então vamos restabelecer da forma correta. A lenha, não é Deus que vai lá na floresta, pegar a lenha, cortar bonitinho, deixar no altar, queimar, não. Isso é a responsabilidade do povo. E do caso dos levitas e sacerdotes. Então Deus estabeleceu isso para eles. O fogo não podia se apagar, como está lá em Levítico 6:13. Ele tinha que queimar continuamente, mas para isso era necessário que houvesse a participação dos sacerdotes. E que tipo de lei, irmão, será que Deus espera de nós, né? Está falando de lei, mas tá, tudo bem, na prática, o que eu tenho que fazer? Que lei é essa? Irmão, primeiramente, para a gente não cair no erro do legalismo, para a gente não cairmos no erro do legalismo, toda essa provisão que Deus espera de nós tem que ser movida pelo amor. Porque eu vou falar uma lista de coisas importantes, mas se não tiver amor, não adianta nada. A gente tem que estar muito claro, irmãos. Se não tiver amor, a coisa não vira, não resolve. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Fala a língua dos homens, fala a língua dos anjos, ter toda sabedoria, fazer isso, dar o seu corpo para ser queimado, para ser queimado, dar todos os seus bens para os pobres, mas se não tiver amor, não adianta. Então, para nós não cairmos no legalismo, a primeira coisa que nós precisamos avaliar no nosso coração é se aquilo que eu estou fazendo para Deus, se eu estou obedecendo às coisas que Deus está exigindo de mim, está sendo feito por causa do amor de Deus que queima no meu coração. Vou dar um exemplo para os irmãos. Imagina que chega um marido e fala assim, olha, eu sou um bom marido. Eu sou um bom marido. Marido que nem eu é muito difícil. E chega às vezes, fala isso perto da esposa, inclusive, né? Marido que nem eu é difícil achar, viu? Sou um cara, olha, minha esposa chega em casa, ela levanta de manhã, o cafezinho está pronto. Quando ela chega, se ela chega depois de mim, digamos que nós dois trabalhemos, ela chega depois de mim, a louça já vai estar lavada, a mesa está posta, eu levo as crianças na escola, eu vejo a lição dos meninos, que mais aí, uma coisa boa aí. O cara é 10, mas ele fala isso para todo mundo. E ele fala isso com orgulho. Então, vamos pegando o pensamento. O que ele está fazendo está errado, irmão? Ele leva a criança na escola, lava a roupa, não deixa a toalha molhada em cima da cama. Deixa eu pensar de outras coisas que eu não faço. Quando eu levo em cima da cama, toma café de manhã e não deixa o café lá tudo em cima da mesa de qualquer jeito, porque o gato derrubar. O cara faz tudo direitinho. Mas ele fala isso para todo mundo.
Fala isso para todo mundo. E a mulher dele ouvindo isso, né? Puxa vida, realmente, ele faz tudo certo, né? Poxa, é um baita do marido, né? Mas só que ele faz isso sem amor. E é possível ser uma pessoa assim sem amor? Sim ou não? É, pior que é. É possível você ser uma pessoa assim, íntegra, impecável, irrepreensível, sem amor. Porque a gente pode ver isso lá na igreja de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? Eu sei das suas obras. Vocês são bons, vocês resistem os homens maus, aqueles que se dizem apóstolos não são, vocês corrigem, vocês batem pesado contra os nicolaítas, vocês têm sido perseverantes na perseguição. Uma igreja perfeita. Mas qual era o problema da igreja? Tenho contra ti que deixasses o quê? Primeiro amor, irmão. Você vê como que o amor é importante. Olha lá o fariseu lá no templo. 2 homens subiram para o templo para orar. Um era publicano, um era fariseu, outro é publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo. Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu não adultero. Eu não bato no meu cílio. Eu não faço isso, não faço aquilo. E não sou nem que nem esse publicano aí. Eu estou acima dos demais. Eu sou melhor do que eles. Agora imagina, irmãs, você ter um marido assim do jeito que eu descrevi. Um cara impecável, mas orgulhoso. Ele faz aquilo não por amor a você. Aí não estou nem falando de Deus. E o contrário também serve. Mas vamos falar dos homens, né? O juízo de Deus começa pela sua casa. Vamos falar do nosso lado. Imagina o marido assim. Você olha, o cara é impecável, todo mundo admira ele. Mas você sabe, você como esposa, sabe, ele não faz isso por amor. Ele faz isso para impressionar os outros por orgulho. Não é uma situação complicada para se conviver? E era exatamente assim que Jesus estava convivendo lá com a igreja de Éfeso, uma igreja perfeita. Apocalipse capítulo 2, uma igreja perfeita. Porém, fazia tudo aquilo, mas já não estava fazendo com o fervor que eles tinham no começo, com o amor, com o fulgor do espírito que eles tinham no começo. Mas, então, a primeira coisa que nós precisamos examinar, eu quero, Senhor, alimentar esse fogo do meu coração. Eu quero que o meu altar seja realmente, seja o seu altar, que o fogo queime continuamente, mas eu não quero que a lenha do meu coração não tenha sido envolvida, que o combustível dessa lenha não seja o amor. Eu não quero. Eu quero ter uma vida santa sim, eu quero ter uma vida irrepreensível sim, eu quero ter uma vida de amor sim, mas tudo movido pelo amor. Eu não quero fazer isso e dentro de mim falar, puxa, mas como eu sou bom, hein? Eu sou o cara mesmo, hein? Olha, um crente igual eu tem que contratar uns 3 detetives para achar, porque eu sou um crente bom. Eu não quero isso no meu coração, Pai. Eu quero no meu coração a sinceridade. Eu quero fazer porque é a tua vontade, mas por amor a ti. E quando a gente faz por amor, irmão, sabe o que acontece? Aí vamos falar daquele marido lá. Quando ele faz tudo aquilo por amor, cuida da casa, ajuda os filhos, e é por amor à esposa, sabe o que vai no coração dele? Ela merece muito mais que isso. Quando alguém elogia ele, fala, pô, cara, eu queria ser a metade do que você é, eu não consigo, mano. Não consigo e tal, porque o homem fala isso aí, não dá, eu tento, mas não dá. Aí eu falo, aí ele vai falar assim, eu ainda acho que eu faço pouco, ela merece muito mais. Porque o amor nos leva a isso. O orgulho não. O orgulho acha sempre que você está fazendo mais do que o necessário. O amor acha que você está sempre fazendo o mínimo. Você poderia fazer muito mais, mas é que você não consegue mesmo. Se eu conseguisse, faria mais. Está vendo a diferença? Por quê? Porque nosso coração às vezes é assim. Aí você ora um pouquinho mais essa semana, já se torna uma pessoa da CIA, né? Começa a se achar. Né? Eu orei meia hora a mais, eu li mais a Bíblia essa semana, aí vira da CIA, começa a se achar. Né? Mas se você estivesse fazendo por amor a Deus, se você orar meia hora a mais, você fala, poxa, Senhor, eu gostaria de orar mais, que eu não tenho tempo. O Senhor merece muito mais. Você merece que eu ficasse o dia todo aqui na tua presença, mas não dá e tal. Então, o coração muda. O coração muda. Irmão. Então, a gente tem que verificar. Antes de você colocar lenha, você precisa ver o que está te motivando a colocar lenha nesse altar. Porque lá no capítulo 5
18 do capítulo de Gálatas, né, capítulo 5, do 16 em diante, diz assim, vivei, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porque a luta, porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis subjugados à carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. Então, quer dizer, eu quero que a obra do Espírito opere na minha vida, então eu tenho que andar em pureza, sem libertinagem. No 20 fala da idolatria, sem feitiçaria, sem ódio, perdoando, amando, orando, lendo a palavra. Tudo isso é muito importante. Tudo isso aqui que está, eu nem vou ler o texto, os irmãos até conhecem. Então, essas coisas, essas práticas, na verdade, são a lenha que vai alimentar esse fogo do Espírito no meu coração. Uma vida de pureza, de santidade, de compromisso com Deus, de generosidade, de hospitalidade. Todas essas coisas, esses adjetivos fazem parte de uma vida de quem quer manter o altar da sua vida queimando continuamente diante de Deus. Mas nunca se esquecendo, irmãos. Isso tem que ser sido, toda essa lenha, a gente não coloca um pouquinho de álcool lá para fazer churrasco, né? Um alquinho para fazer o churrasco. Então, esse alquinho que a gente põe lá para fazer o churrasco seja o amor. Toda a lenha que você põe lá tem que ser por amor, sabendo, Senhor, o Senhor merece muito mais do que eu estou fazendo. Porém, é o que eu posso te oferecer hoje, Senhor. Mas tem misericórdia de mim que eu posso oferecer a Ti cada dia mais. E concluindo, irmãos, vou ler aqui a nossa conclusão. O viver e o andar no Espírito Santo devem atuar de forma conjunta. Então, não é só viver. Recebi o Espírito Santo e está resolvido. Não. Recebi o Espírito Santo, é importante. Sem o Espírito Santo não dá para fazer nada. Mas andar na direção do Espírito Santo, ou seja, praticando tudo aquilo que o Espírito Santo, que Deus quer que eu pratique através do Espírito Santo, com amor. De forma conjunta em nossas vidas. O viver e o andar são dois lados, irmãos, da mesma moeda. Não tem como você separar. São dois lados da mesma moeda. Se você tem o Espírito, você anda no Espírito. Assim como a fé sem obras é morta, o Tiago fala lá, assim como a fé sem obras é morta, viver no Espírito sem andar no Espírito é igualmente inútil. Não adianta você ficar vivendo lá da sua grande experiência. Não, irmão, o dia que eu me converti, tem que ver o que aconteceu. A igreja parou. Muitos irmãos nunca viram uma experiência como a que eu tive. E aí? E aí, depois? E o dia seguinte? E o mês seguinte? Como que você alimentou isso? Não, irmão, mas toda vez que eu vou dar meu testemunho, eu conto aquele testemunho, os irmãos até choram. Sim, mas e hoje? E um ano depois? O que está progredindo na sua vida? Sabe, como que a sua vida está desenvolvendo? Como é que você está alimentando essa obra que Deus começou no seu coração? Não adianta Ele mandar o fogo e você ver língua e depois você não perseverar. Não adianta. Não adianta. Amém, irmãos? Amém? Pedi chamar o grupo de louvor para cantar a última canção. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor? E espero que a palavra tenha consolado, edificado ou corrigido os nossos corações. Sim, Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque Tu sabes as nossas limitações, ó Pai. Tu sabes que nós estamos num processo de Te agradar. E por mais que nós façamos, ó Pai, nós vamos ser considerados diante de Ti inútil. Não porque o Senhor não nos valorize, é porque quando nós entendemos que fazemos tudo por amor, ó Pai, por mais que nós façamos, ó Pai, é o mínimo que nós poderíamos ser feito. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela nossa igreja aqui, a Batista em Itaberaba. Obrigado por cada irmão aqui presente. Que essa palavra tenha sido fogo, os nossos corações tenham sido lenha e que aquilo que não for a sua vontade tenha sido consumido, ó Pai. E que o Senhor continue nos corrigindo, Pai, nos educando e nos consolando, para a glória do Seu nome. Amém.